Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindas a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição número 6, cujo tema é E Deus ficou sem a sua casa. Mas antes, vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse dia e te pedimos agora que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar a estudar a Tua Palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Crianças, hoje nós vamos continuar a estudar a respeito da casa de Deus. Se vocês estiverem ligadinhas, cada lição ela está inteiramente ligada na outra. É uma continuidade. Então hoje o tema é este, e Deus ficou sem a sua casa. Curioso isso, não é? Mas nós vamos estudar o porquê que o título da lição é esse. As referências bíblicas para o estudo, crianças, estão em 2 Reis, capítulo 24, versículo 8 até o 20, capítulo 25, do versículo 1 ao 22 e Esdras 1, versículo 5. Ali está todo o contexto dessa história de hoje. E essas referências bíblicas, crianças, elas, na verdade, elas registram todo o processo que aconteceu quando o povo de Judá, ele foi levado cativo para o reino de Nabucodonosor, ou seja, para a Babilônia. Na lição passada, a tia Alessandra comentou que o povo, depois do rei Josias, ele se desviou novamente. E sendo assim, ele foi levado cativo. Cativo significa escravo. O povo de Deus, a nação de Israel, Judá, ele foi levado cativo para o reino mais poderoso do mundo naquela época. E o rei deste reino era o Nabucodonosor, um rei muito cruel, muito sanguinário. Ele fez atrocidades, ele fez coisas horrorosas, mas a vida dele, no final, foi uma virada de 180 graus. Quem não estudou ainda, vale a pena dar uma olhadinha, tá bem? Então vejam. Os judeus, como a tia falou, eles foram levados para a Babilônia, porque mais uma vez eles se desviaram do caminho de Deus. Mas o que aconteceu? Quando eles saíram do reino de Judá, eles deixaram tudo para trás, tudo, casa, pertences, tudo, inclusive aquele magnífico templo que foi edificado por quem? Quem lembra? Rei Salomão, que edificou aquele templo maravilhoso. Lembra da história? Pois bem, esse templo, crianças, também ficou para trás. E deste povo de Judá foi um grupo para o exílio de Babilônia. E eles se dividiram em dois grupos. Um grupo total e depois eles se subdividiram. Um grupo, o primeiro, ele ficou muito bem adaptado ali ao reinado de Nabucodonosor. Estava tudo bem para eles, nenhum problema. Mas havia um outro grupo que se manteve fiel ao Senhor, esperando as suas promessas se cumprirem, obedientes à palavra e aos mandamentos dele. Então vejam, neste cativeiro, esses dois grupos, eles são de fundamental importância para nós entendermos a lição. Porque a palavra-chave da lição é fidelidade. Uma palavra bonita, né? Que envolve tantas questões. Envolve a fidelidade de nós, cristãos, filhos, para com o nosso pai. Envolve fidelidade de esposa com esposo. Envolve fidelidade de amigo com amigo, papai com mamãe. A fidelidade, ela abrange vários aspectos, mas acima de tudo, a fidelidade a Deus, ela tem que ser muito mais profunda, muito mais intensa, porque Ele é fiel. A sua fidelidade,
ela não mudou. Ela não está restrita no tempo lá de Nabucodonosor até aqui. Não, ela não foi desgastando com o tempo, porque Deus não muda, entenderam? Então, este grupo que se manteve fiel, ele recebeu a recompensa. Mas antes de a gente chegar nessa questão, quando o povo chegou até a Babilônia, aconteceram vários episódios, mas um deles entristeceu demais a esse grupo de pessoas que permaneceram fiéis a Deus. Este rei, Nabucodonosor, ele simplesmente destruiu o templo. Destruiu. Literalmente. Imagine a sua casa, vindo alguém e destruindo toda a sua casa. Tudo. Ele derribou o templo. Quanta tristeza, né? Para o povo fiel do Senhor. É a mesma coisa se destruíssem a nossa igreja. Nós iríamos ficar muito tristes, não é verdade? Pois bem, Nabucodonosor destruiu o templo de Deus. E os judeus, eles ficaram muito tristes, porque eles não se conformavam com a situação dessa. Além de ser uma afronta, né, a Deus. Porque Nabucodonosor, além de destruir o templo, ele trouxe todos aqueles utensílios que nós já estudamos em lições antigas, daqueles utensílios que haviam no templo. E eles profanaram esses utensílios. Profanar, criança, significa manchar, significa você fazer algo muito, muito vergonhoso. Algo que é sagrado, era sagrado e continua sendo sagrado, vem uma pessoa e manchar aquilo, usar aquilo para uma coisa qualquer, entenderam? Então, por exemplo, as bacias que haviam no templo, o rei, ele usou depois para dar banquetes, para apresentar e servir de grandes banquetes. Então, Nabucodonosor foi realmente um rei muito cruel e muito desobediente. Mas olha, Deus é tremendo. E o que aconteceu com ele foi mais tremendo ainda. Mas vamos continuar. Vejam, vocês estão lembrados que desde o início da lição nós estudamos ali a casa itinerante, aquela que andava pelo deserto, depois foi feito o tabernáculo, depois nós temos a edificação do templo de Salomão e por fim a destruição do templo. Então Deus literalmente ficou sem a sua casa, porque Nabucodonosor destruiu o templo do povo de Judá, dos judeus da mesma. Então vejam só, passados quase 60 anos que eles estavam cativos lá em Babilônia, o que aconteceu? O rei da Pérsia, ou Medo-Persa, chamado rei Ciro, ele invadiu Babilônia e tomou Babilônia para si. Só que este rei Ciro, ele foi muito bonzinho com o povo de Judá, porque ele permitiu, por meio de um decreto é uma lei, ok? É uma lei que o rei faz, assim como nós temos hoje os nossos governantes que fazem decretos. Então é uma lei que tem que ser cumprida, não é? Então o rei Ciro, ele foi muito bonzinho e permitiu que quem quisesse sair de Babilônia poderia retornar à sua cidade. Para quê? Para reconstruí-la e principalmente, crianças, para edificar uma nova casa para Deus. E foi isso que o rei Ciro fez. E aquele grupo que a tia Alessandra falou, que se manteve fiel aos mandamentos de Deus, eles saíram imediatamente e foram embora. Mas o outro grupo preferiu ficar ali em Babilônia. Eu vou ler para vocês o decreto do rei Ciro, porque é um decreto muito bonito e eu acho que vocês vão gostar de saber o que o rei Ciro escreveu. Vejam só. O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele,
e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Isso está em Esdras, capítulo 1, versículo 2 e 3. Olha que coisa linda, o rei Ciro dizendo isso do nosso Deus, não é? Então ele permitiu que o povo saísse da terra de Babilônia, voltasse para Jerusalém, reconstruísse a cidade que ficou totalmente destruída e principalmente edificasse um novo templo para que o Senhor fosse adorado. Que fidelidade, não é, crianças? O povo que se mantém fiel a Deus, ele nunca é envergonhado, ele jamais vai perder sendo fiel ao Senhor, porque Deus é fiel conosco primeiro. Então vejam, o instrumento que Deus usou para que o povo de Judá aprendesse a não mais se desviar de Deus, do Senhor, dos seus mandamentos, foi justamente o cativeiro babilônico, o exílio na Babilônia, onde eles eram escravos, maltratados, sofriam muito. Mas isso não quer dizer que Deus castigou, porque Deus não castiga, mas Ele disciplina, Ele corrige. E essa forma de cativeiro, que foi uma coisa bem humilhante para o povo, serviu como aprendizado. E eles nunca mais se desviaram dos caminhos do Senhor. Então vejam, se nós obedecermos aos mandamentos do Pai, não precisaremos de nenhum cativeiro para aprender o caminho da felicidade. Basta que nós sigamos o caminho que o Senhor nos mostra. Então, crianças, a lição de hoje, ela completa que a principal característica de nós e de Deus para conosco é a fidelidade. O motivo que mais deixou o povo de Judá, os judeus felizes, foi que eles puderam ter um local para adorar ao Senhor novamente. O templo de Deus foi reconstruído. Então vejam, esse triste episódio do cativeiro babilônico, na verdade, nos ensina que a fidelidade a Deus, ela não se limita. Quanto mais fiéis nós formos ao Senhor, mais nós vamos conhecer a verdade, mais nós vamos edificar-nos, mais nós vamos crescer no conhecimento, mais nós vamos ficar próximos a Ele, porque Ele se mantém fiel há muito tempo, Ele é fiel desde o início e para sempre será. Mas nós, como cristãos, temos que buscar essa fidelidade dia a dia, orando, estudando, nos consagrando, nos achegando a Ele, porque Ele nos achegará a nós. Amém? Então guardem no seu coração, fidelidade de Deus não muda, ela não se limita ao tempo, ao espaço, nem à distância. Ela permanece intacta, porque Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças por este momento, por termos aprendido que o Senhor é fiel, independente de qualquer circunstância que nós estamos atravessando, Pai. Nos ajuda neste caminho a sermos fiéis a Ti, Senhor. Não porque merecemos, mas porque precisamos, Senhor Jesus. Abençoa esse dia, abençoa cada criança, cada família, a nossa igreja, os nossos pastores, e que nós possamos estar cada vez mais perto de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, agora, como a tia sempre fala, com vocês o serviço, hein? Lição, exercícios, estudem a palavra, deem uma olhadinha na história de Nabucodonosor, vale muito a pena, e aí vocês vão entender, no contexto geral, toda essa história, tá bem? Então, eu desejo para vocês uma excelente semana, um excelente domingo, aproveitem, se cuidem, estudem e logo, logo estaremos juntos, tá bem? Um beijo da tia Alessandra com muita saudade, mas espero vocês, hein? Até a próxima!